capítulo é o 9. Os versículos são de número 1 ao número 7. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículos de número 1 ao número 7. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Qual o nome dele? Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aonde ele estava? Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Sente glorificando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Nós que vivemos no Evangelho de Cristo, nós temos a convicção que nós nascemos já em uma natureza caída, já em uma natureza adâmica, e um coração totalmente dominado pelo pecado, onde o nosso próprio coração é a raiz de todos os males, onde o nosso próprio coração é quem vai nos governar para o mal. Desta maneira, nós também conhecemos algo chamado graça. Graça, ou até a multiforme graça de Deus, na qual Pedro vai falar. E Jesus, ele é extraordinário em nos tirar de lugares que muitas das vezes ninguém daria nada por nós. Muitas das vezes os homens passariam por nós e falariam: olha só, mas este não tem mais como restaurar. Mas o ministério de Cristo, um dos pilares do ministério de Cristo foi a restauração. Foi trazer para perto pessoas sem potencial algum, pessoas incondicionais, pessoas sem estruturas, sem inteligências emocionais, sem cursos preparatórios para gestão empresarial, sem pessoas que morassem em condomínio, sem coaches. Jesus não. Jesus, ele tem uma visão muito mais além. Ele vai lá e chama o pescador, porque ganhando o maior pescador daquela região, ele conseguiria falar através dele, e o maior pescador daquela região seria um canal de bênção para muitas almas, cujo nome é Pedro. E por isso o próprio Pedro vai falar sobre algo chamado multiforme graça. A multiforme graça de Deus, ela alcança várias classes sociais, desde o rico até o mais pobre, desde o mais letrado até o mais iletrado, desde o doutor até um menino, desde um juiz até um servo.
quando nós entramos na igreja, não importa se você é advogado, se você é doutor, aqui nós somos servos. Isto é a graça de Deus, isto é a lindeza do Evangelho de Cristo, porque perante Cristo nós somos todos iguais, e o menor é o maior no reino dele. Então nós entendemos aqui que esta passagem em 2 Samuel capítulo de número 9, na verdade não é Davi, podemos chamar Davi até de Jesus Cristo. Por quê? Porque quem restaura é Jesus Cristo. Então Davi aqui, ele faz o papel de Cristo, e um menino, um homem, que foi menosprezado pela família, pelo próprio pai, agora ele reconhece, ele entende por tudo que ele passou, pelo desprezo, pela solidão, ele lembra, Deus me restaurou da solidão. Será que tem alguém da casa de Jonatas? Será que tem alguém da casa de Saul? Tem, então traz, porque eu sei que ele está passando. Então, irmãos, não reclame muitas das vezes o que você está passando hoje, porque o que você passa hoje servirá de propósito muito importante para ganhar almas amanhã. É isso que nos fará ser parecidos, semelhantes à imagem de Cristo. Chame aquele lá que está caído. É nesse momento que nós estenderemos as mãos, porque nós estamos passando, ou já passamos. Isto é a graça, isto é o Evangelho, isto é o amor de Cristo. Ajudar a pessoa que está passando por algo que nós já passamos. E Davi manda chamá-lo. E quando Davi chama essa pessoa, Davi fala: olha só, eu vou restaurar. Eu vou restaurar tudo aquilo que é a tua herança. Eu vou restaurar tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que é devido a você. E foi assim. Cristo teve que morrer na cruz por nós, para restaurar toda a nossa herança, para restaurar a nossa vida. É por isso que Davi é conhecido como Cristo. Porque Deus nos chamou e nos restaurou, e hoje nós estamos sentados à mesa. Tem uma mesa espiritual aqui, nós não conseguimos ver através do olho carnal, mas talvez através do espiritual nós vamos ver. Lucas capítulo 24. Cristo, após ressuscitar no terceiro dia, ele vai a um caminho chamado caminho do quê? De Emaús. E Cristo passeando por ali, ele vê dois discípulos conversando, um conhecido como Cleopas, o outro é anônimo. A Bíblia não fala o nome dele. E Cristo escuta eles conversando, dois discípulos a caminho de Emaús. E Cristo entra no meio da conversa deles, porque escuta coisas que certamente não agradaram. A conversa dos dois era: olha só, nós depositamos toda a nossa fé a esse profeta chamado Jesus Cristo, mas agora ele morreu, agora acabou a nossa esperança. E o mais legal, pastor, o mais interessante, que na ressurreição de Jesus Cristo, os profetas já tinham profetizado tudo aquilo que iria acontecer, mas os profetas não profetizaram que Jesus iria visitá-lo, esses dois discípulos de Emaús. Foi profetizado que no terceiro dia o Cristo certamente ressuscitaria. Foi profetizado que ele iria fazer grandes coisas, mas não foi profetizado isso que Jesus iria fazer. Aí Jesus vai e entra na conversa deles e fala: olha só, mas aquilo tudo que os profetas falaram, tinha que acontecer dele morrer. Tinha que acontecer dele morrer para dar vitória para nós. Mas muitas das vezes o nosso problema não é conhecer as leis, os preceitos, os mandamentos da palavra do Senhor. Porque nós sabemos que todo judeu, ele completa o bar mitzvah ali em média com 13 anos. Ele conhece todos os preceitos da lei de Moisés. Ele conhece os mais de 600 mandamentos da lei de Moisés. Ele conhece a palavra inteira por completo. Então o problema aqui não é a palavra.
E Cristo vai conversando com eles até essa aldeia chamada Emaús. Esse trajeto era mais ou menos 12 quilômetros, ou seja, foi muito papo. E Jesus ali conversando e falando, dando uma aula da escola dominical para você que não veio. Tem escola dominical aqui? Ainda não, mas vai ter, então já vem. Para você que está pensando em já não vir, então, mais certo? Então venha. E Cristo vai lhe ensinando a palavra para eles. Até que Cristo dá de ir para outro caminho e eles falam o quê? Entra. Aí tinha o quê? Uma mesa. O que tinha aqui no versículo de número 7, em 2 Samuel, na qual nós lemos? Teu pai e tu de contínuos comerá pão à minha mesa. Pão à minha mesa. A mesma coisa que Cristo fez com os discípulos de Emaús, Davi fez com Mefibosete. Ele levou ele a uma mesa para comer o pão. Assim como Cristo fez com os discípulos de Emaús, ele levou ele a uma mesa. O problema não é a palavra, o problema não é a oração. Porque quando Cristo parte o pão, por que os olhos deles foram abertos? Por que eles... Nossa, quem estava conosco esse tempo todo era o Cristo. Só que quando eles deram conta, Jesus já tinha sumido. Então o problema da nossa vida não é vir na igreja, muitas das vezes, não é orar, não é buscar, não é ler a Bíblia. O problema da nossa vida é que muitas das vezes nós estamos cegos espiritualmente. E nós não conseguimos ver Cristo. Jesus, ele está conosco o tempo todo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está conosco. Muitas das vezes nós cantamos, Deus já tem. Não, Deus já fez um caminho. Ele já preparou tudo, já está tudo preparado. Irmãos, nós temos que tomar posse das bênçãos do Senhor hoje. Nós sabemos o que temos que fazer, porque já está preparado. Deus já está no nosso amanhã. Já está tudo preparado. Só que às vezes nós não tomamos parte da bênção de Cristo. Nós mesmos não cremos que Cristo irá fazer. Mas essa noite é noite profética. Se você puder levantar sua mão, é noite profética. Deus já fez, já está feito, já foi pago, o tetelestai já foi dado na cruz, já foi consumado. Irmãos, nós temos que entender isso. Nós temos que passar por essa metanoia, essa transformação de mente. Paulo diz que nós temos que ter a mente assim como Cristo, a mente de Cristo. Olha só, como que nós vamos ter a mente de Cristo? Se ele está falando, certamente é possível, e nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que entender que ele está conosco, que a graça está conosco, que a multiforme graça está conosco, que Cristo vai nos visitar, que Cristo vai nos buscar em Lodebar, que Cristo vai no caminho conosco, que Ele vai entrar no meio da nossa conversa, que Ele vai nos dar livramento, que Ele vai abrir as portas, que Ele vai salvar o seu marido, a sua esposa, vai libertar o seu filho. Nós temos que crer. Irmãos, nesta terra nós precisamos somente crer. Por quê? Porque a fé é o quê? É um firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Como que nós vamos esperar? Como que nós vamos ter uma mente semelhante à mente de Cristo, se nós não cremos? É isso que faz a igreja ser diferente. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem que salvar quem está no mundo e libertar quem está dentro da igreja. Irmãos, nós temos que libertar pastores, obreiros que estão dentro da igreja, pessoas que estão endemoniadas. Nós temos que fazer esse trabalho dentro da igreja, porque nós estamos falhando em um fundamento. A fé. Não deixe esmorecer a sua fé por nada. Por nada. Não deixe nada te parar. Nada te parar. Quando nós temos a total certeza que Deus está conosco, independente do
lugar do momento ou da estação que nós estamos vivendo, porque o ser humano ele passa por estações, são altos e baixos. Nós sabemos que Cristo estará conosco. Porque hoje em dia existem muitas pessoas viciadas em drogas, pornografia, por falta de fé, porque elas não creem no momento que eles vão praticar o pecado, Cristo estará com ele. Porque elas não creem que Cristo pode libertar. Então não deixe de maneira nenhuma o diabo esmorecer a sua fé. Não deixe, porque nós somos o que? Herdeiros. Herdeiros. Além de Cristo estar preparando um banquete hoje, Ele já preparou um banquete celestial lá no céu, e Ele irá nos servir. Não deixe nada tirar isso de você. Nós conheceremos Ele assim como Ele nos conhece. Nós poderemos vê-lo face a face. Essa é a maior esperança da tua igreja. Essa é a maior esperança. Mas será que nós ainda cremos nisso? Será que nós cremos nas pequenas coisas? Cristo hoje vai restaurar a fé de muitas pessoas que estão falando: olha só, mas agora Ele morreu, acabou a nossa esperança. Ou pessoas que estão em Lodebar, que estão em uma terra seca, em uma terra infrutífera, que não dá fruto, que não prospera. Mas hoje Deus vai mandar chamar Mefibosete, que ele vai sentar aqui comigo na mesa, porque tem herança para ele. Tem herança para você. Tem herança para você. Creia nisso, que tem herança para você. Nós somos filhos de um Deus vivo. Somos filhos de um Deus celestial, grandemente poderoso. Irmãos, eu sou a mais prova viva de que Deus é comigo. Irmãos, se não fosse esse pastor e a própria esposa, eu não estaria aqui hoje. A graça me encontrou, Jesus me encontrou. Deus me tirou de Lodebar com 17 anos. Irmãos, eu vim de uma família terrível. Irmãos, meu pai ele ficou 15 anos preso. Eu cresci sem pai. Meu padrasto viciado em droga. Minha mãe sem estrutura nenhuma. Cresci num caminho, não foi nem do mundo, foi do submundo, fazendo coisas erradas. Irmãos, Cristo me mandou tirar de Lodebar. Eu cresci revoltado com a vida, sem esperança nenhuma. A única esperança para mim era o mundo. Talvez tem jovens, irmãos e irmãs, achando que a única esperança é o mundo. Às vezes a gente olha para um produto de alguma igreja, para algo e fala: nossa, mas não vai dar, olha só os músicos, olha só a estrutura da igreja, não vai dar certo, como que vai andar? Isso é o diabo querendo colocar as coisas na nossa cabeça. Já deu certo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que vai daqui para lá. Eu precisei passar por muitas coisas na minha vida. Eu precisei perder amigos. Eu precisei enterrar amigos. Eu precisei ver mães chorando. Eu precisei ver mães doentes, que nunca mais irão encontrar os filhos, por causa desse mundo tenebroso. Eu chegava em casa, eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. A gente só brigava. Minha mãe sempre foi muito agressiva, nunca teve estrutura psicológica, nunca sentou para conversar comigo. Então você jovem, adolescente que está aqui, valorize seu pai, que conversa com você, que quer o seu bem, pois eu não tive essa oportunidade. Valorize aquilo que o seu pai quer para você. Quando ele fala: não anda com fulano, não anda com ciclano, não vai por esse caminho. Valorize. Com 17 anos eu precisei passar por tudo isso.
se fosse hoje. Ela estava lavando louça, pastor, eu cheguei nela, falei, mãe, a partir de hoje eu vou cuidar da senhora, eu vou ser o homem da casa. Minha mãe lavando louça assim, você. Comecei na igreja, terça, sozinho. Terça, culto de doutrina. Quinta, culto de ensino. Sábado, ensaio dos jovens. Domingo de manhã, consagração. Depois de consagração, escola dominical. Depois, evangelismo. Vamos entregar panfleto. Sozinho. Eu chegava na igreja e falava, pastor, me ajuda, por favor, não estou entendendo essa palavra aqui. Mas tinha alguns pastores que falavam, olha só, filho, você querendo entender a palavra, eu ia embora chorando, sozinho. Mas quando eu chegava em casa, eu dobrava o meu joelho. Falava, Senhor, eu não sei o preço que eu tenho que pagar, mas eu não quero mais essa vida, então restaura a minha vida. Irmãos, arrepiava do pé à cabeça. Cristo começava a me encher com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Aí eu começava a ter força para buscar. Deus foi me libertando de todo mal. Deus foi me renovando, me dando estrutura psicológica, me dando estrutura espiritual. E eu comecei a buscar. Aí eu chegava na igreja, eu lembro como se fosse hoje a minha primeira oportunidade para dar um testemunho. Irmãos, parecia que o meu coração ia explodir. Que coisa maravilhosa. Eu lembro que estavam alguns amigos do bairro, eu fui e dei aquela, eu pegava no microfone assim, chegava assim, tudo, derrubando tudo, aí eu falava, não falava coisa com coisa, aí eu fui no banheiro, nossa, suando, dor de barriga, fui no banheiro assim, meu Deus, aí meu amigo veio e me abraçou e falou, nossa, que palavra maravilhosa, que Deus te abençoe, e ele nem era crente. Naquele dia eu entendi o que é a graça, o que é o amor de Cristo. É você estar fraco, desanimado, mas mesmo assim você ser uma fonte para alguém que está precisando. Aí eu permanecia firme, eu buscava, eu ia, caminhava, fazia de tudo. Eu chegava em casa e falava, mãe, senta aqui, a palavra diz assim, ó. Mãe, eu ensinava a palavra para minha mãe. E hoje, pela honra e glória de Deus, minha mãe é líder dos adolescentes. Irmãos, a minha mãe, ela se entrega tanto na obra de Deus, que ela deixa de pagar as contas de casa, se for necessário, para agradar os adolescentes, para fazer algo diferente. Irmãos, não deixe que o diabo tire a nossa fé. Não deixe. Às vezes nós não temos apoio nenhum, como eu não tive, mas Deus me deu uma estrutura, é casco de crocodilo, irmãos, pode bater que não dói mais. E nesta noite tem gente tão decepcionada com a vida, sem saber o que fazer, mas isso que você está passando é estrutura, irmãos. Nós vivemos em uma geração tão depressiva, tão ansiosa. Ai, eu tenho que ir no psico, irmãos, amém, eu também creio, Deus deixou a ciência, irmãos, mas nós temos que crer no poder de Deus, independente de tudo. É que nem um divórcio. Tem o divórcio? Tem. É para ter? Não. E por que tem? Tem gente depressiva na igreja? Tem. É para ter? Não. Então por que tem? Tem gente com crise de ansiedade? Tem. É para ter? Não. Então por que tem? Tem gente viciada na igreja? Tem. É para ter na igreja? Não. Então por que tem? Tem gente sem fé na igreja? Tem. Mas a igreja não é o lugar da fé? É. Então por que tem? Tem gente desanimada na igreja? É, mas a gente não vai na igreja para ganhar força? Então por que tem? Tem gente querendo se matar na igreja? É, mas não é a igreja que a gente vai lá e tem um Deus que vai nos dar força, vai nos dar vida? Então por que tem? E por que tem? Já parou para pensar? Por que tem tudo isso? E por que lá no mundo as pessoas são felizes? Ai, aqui eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E na igreja a gente é preso. E por quê? É porque os fundamentos não foram, sabe, o alicerce não foi colocado de uma maneira correta. A
religiosidade tomou conta de uma forma tão grande que a gente não consegue enxergar mais o amor, só a soberba, só o orgulho. Não tem mais graça, só tem soberba. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço tudo melhor. Amém. Nós não somos essa igreja. Aqui não. Aqui é os remanescentes. Aqui é os remanescentes. Aqui são os irmãos que vão chegar no serviço amanhã. Amiga, você está desanimada? Tô. Cristo é contigo, não desanima. Vamos junto, estou com você. Amigo, o que está acontecendo? Não, lá em casa a minha esposa não dá mais, eu vou terminar. Não termina, vou orar por vocês, amanhã eu estou lá. Que horário? De manhã ou de tarde? De tarde. Que horas? 4 a 5. 5, então amanhã a gente vai lá, a gente vai tomar um café, porque eu creio na graça, eu creio que Deus restaura. Agora chega lá no serviço, o crente, ele é o pior. No ambiente ele é o pior, ele é o mais desanimado. É crise existencial. Eu não sei porque eu estou aqui. Eu não sei porque eu nasci. O que aconteceu? Eu não sei. Irmãos, será que nós somos de verdade discípulos de Jesus? Ou será que nós estamos passando por crises de adolescentes? Paulo falava, olha só, eu queria tirar o leitinho de vocês, mas não dá. Não dá. Agora eu tenho que começar a dar palestra na igreja de coach, como ser um verdadeiro empresário, porque é leitinho, irmãos. Não vai durar 1 minuto. Não vai durar. Nós temos que sair do leite. Nós temos que comer comida sólida. É mocotó, é feijoada, é coisa que dá vigor, coisa que dá força pra gente. Eu estou desempregado hoje, não tem problema. Eu vou vender trufa. Quanto que é trufa? R$3. Eu vou vender 100 na rua hoje. Eu vou prosperar. Eu vou abrir algo. Não. Eu tenho que fazer um curso, masterclass, porque se eu fizer esse curso, Deus vai mudar. Irmãos, nós não somos isso. Nós não somos esse tipo de igreja. Nós somos os remanescentes, que pela fé que uma vez nos foi dada, através da morte de Jesus Cristo, nós vamos romper em fé, vamos avançar. Está difícil, vamos avançar. Essa igreja que Cristo espera, essa igreja primitiva, que parava a obra por causa de viúvas, não para tudo. Por quê? Porque ela não está comendo, vamos levantar a cesta básica. Não, cadê os diáconos? Eu quero diáconos cheios de poder, cheios do Espírito Santo. Cadê? Levanta Estevão, tem mais, levanta. Nós temos que viver a igreja primitiva, de poder, de graça, cada um no seu quadrado, fazendo o que gosta. Canta, prega, ajuda. É essa igreja que nós somos. A igreja de Cristo é isso, é força, é rompendo em fé, é morrendo 1000, nascendo 10.000. Irmãos, para nós termos uma noção, a igreja ela passou por tantas perseguições que isso daqui não era nem para estar na nossa mão. Queriam esconder a Bíblia de nós, queriam nos esconder a verdade de nós. Até que Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, que colocou as suas teses lá. Não, eu acho que isso está errado, não está certo. Eu vou colocar lá porque custe o que custar. Podem me matar, podem me prender. Eu quero a verdade de Deus. Só os ricos tinham acesso à Bíblia. A igreja católica escondia a Bíblia da gente. Só os clérigos tinham acesso à Bíblia. Irmãos, mas quando isso daqui foi liberado, irmãos, quando isso daqui foi liberado, foi a verdadeira revolução. Irmãos, a perseguição nunca vai nos parar, nem o diabo vai nos parar. Nós temos que entender que para a gente estar aqui hoje, homens morreram queimados. A história vai dizer que homens eram ateados fogo para iluminar as praças. A perseguição aos cristãos sempre foram tão grande. O Império Romano massacrava os cristãos, jogava no Coliseu. Era um momento tão difícil para aquele povo. Hoje em dia, graças a Deus, nós não temos mais isso. Hoje em dia nós podemos falar de Cristo. Hoje em dia nós podemos vir à igreja. Mas tem gente que nesse mesmo dia pode estar escondido no meio do mato em algum continente, tentando fazer um culto. Mas nós estamos aqui e nem levantamos a mão para dar glória a Deus. Nós estamos
estamos aqui e nem nos entregamos à verdadeira adoração, nem nos rendemos. Nós estamos aqui, estamos preocupados com o que vamos comer, como vai ser amanhã. Não, mas não acabou a verdadeira adoração. Aleluia, Deus. Deus, o Senhor vai tirar todo o espírito de nós, Senhor. Todo o espírito do maligno, depressivo, de crises existenciais, crises psicossomáticas, Pai. E vai nos dar um espírito de ousadia, de temor na Tua presença, Pai. Deus, o Senhor vai tirar o espírito do medo, o medo de tudo, Pai. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos de nada. Não somos mais escravos. Já fomos libertos. Mas hoje em dia é diferente. O diabo, ele é astuto, irmãos. Hoje em dia é difícil a gente ver gente caída na igreja, porque o diabo, ele entra só na mente. Ali ele já venceu. O diabo é estratégico, porque ele sabe que nós vivemos em uma geração onde todo mundo acha que é sábio, onde todo mundo acha que é importante. E é ali que a gente se perde, porque o diabo entra bem ali. É um mosquitinho que te pica, que você perde a humildade, os baraços da vida te toma, aí acaba tudo. Mas quem se perdeu e está Lodebar, Deus vai buscar. Não deixe a sua fé te esmorecer. Não deixe, não deixe. Não deixe o diabo te parar por nada. Não deixe. Não pare de sonhar com a tua família. Não pare de sonhar com aquilo que você sempre quis. Ainda dá tempo de realizar. Não deixe que os obstáculos parem. Não deixe que aquilo que o mundo está querendo implantar no meio das nossas crianças, dos nossos jovens, nos parem. Que nós nunca possamos perder o fervor, o Pentecoste, ser diferente. Eu vindo conversando com o pastor hoje no carro, eu falei, olha só, é estranho. Hoje em dia a gente não sabe distinguir quem é crente e quem é do mundo. Porque hoje em dia está tudo igual, é tatuagem, é tudo. Nós vivemos num liberalismo tão generalizado. O Espírito Santo não impera mais em nada. Que isso não nos toque. Que isso não nos toque. Mas a graça de Cristo possa ser conosco, pois ela vai nos dar uma fé sensacional. Uma fé diferente. Diferente, irmãos. Se coloque de pé. Aleluia. Essa noite é a noite de sair de Lodebar. Essa noite é a noite de sair de lugares feios, de ambientes tóxicos, de ambientes que não nos agradam o coração de Deus, de coisas que a gente não gosta de fazer, porque nem seguir a Jesus é por obrigação. Então hoje em dia é dia de sair de Lodebar. É dia de sentar na mesa com Cristo e falar, olha só, Jesus, eu não gosto disso, mas eu quero isso. Eu não tenho condições nenhuma, mas o Senhor é Deus do ouro, da prata, o Senhor é Deus que pode tudo. Eu sei que o Senhor pode. Pode vir à frente. Ou se tiver vergonha, só levanta a mão. Nós estaremos orando. Se o ministério de louvor puder louvar